Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o nosso primeiro entrevistado, o Alexandre, meu amigo, e conselheiro também do Comitê Pop Rua. Alexandre, o que você está achando do ato de hoje? Então, nosso ato aqui hoje é democrático, né? Nosso ato aqui na Praça da República, mostrando que nós somos democráticos e patriotas, dono da nossa bandeira do Brasil. Nós sim somos patriotas, não somos idiotas. Verdade, né? Ale, o que você acha sobre a pauta que está sendo discutida aqui, o fim da escala 6x1, cara? Então, o fim da escala 6x1 é o seguinte: o fim da escala 6x1 tem que acontecer porque a pessoa que trabalha 6x1 está trabalhando mais e ganhando menos, certo? Agora, a pessoa que trabalha 4x2 trabalha menos e ganha mais, se você for ver nas contas. Mas a extrema-direita não quer, né, que o trabalhador ganhe mais, ele só quer que o trabalhador trabalhe e ganhe aquilo lá. Porque quando o Bolsonaro ganhou para presidente, a primeira coisa que ele fez foi congelar o salário mínimo por 4 anos. Tendo em vista também que essa reforma, né, que vai alterar a escala, vai extinguir essa escala que é escravocrata, né? A reforma que vai ser feita, ela não vai reduzir o salário, né? Ela vai adequar para o trabalhador uma escala justa, honesta e que possibilite ela de ter qualidade de vida e saúde mental, né? Porque compromete muito a cabeça da pessoa. Exatamente, porque você só trabalha e tem um dia de folga. E a sua família também sente falta de você, né? Você trabalha mais do que vê sua família, se você for ver nisso. É porque aqueles deputados, eles não trabalham desse jeito, né? Se eles trabalhassem 6x1, aí eles iam sentir na pele, aí ia falar, não, isso é verdade. Mas a gente vive nisso, né? A escala dos caras, se não me engano, é 3 por alguma coisa, né? É bem baixa, né? Nossa. Quando vai, né? Quando vai ainda. Quando ele aparece. E o que que... Não fica o paletó dele lá na cadeira. E o que você acha sobre a taxação dos super ricos, cara? Quem ganha mais paga mais imposto, quem ganha menos paga menos imposto. Ó, cara, a gente brasileiro, pobre, de periferia, a gente já é taxado. A gente é taxado em tudo, até na calçada que a gente pisa. E por que os mais ricos não podem ser taxados? A gente que tem que ser taxado, porque o rico não pode ser taxado. Isso é uma ignorância do idiota, velho. Porque o rico pode pagar a taxação muito mais que a gente deveria ser isento de taxação, porque a gente não já trabalha com um salário mínimo para ter uma taxação. Então isso para mim é inconcessionável. Lembrando aqui que tem muita argumentação do pessoal da direita falando que se taxar os ricos, eles vão embora do país. Mal sabem eles que lá fora, ainda mais no país da liberdade, que é os Estados Unidos, né? Lá a taxa para os milionários, por super ricos, é bem maior do que a gente está brigando aqui. Aqui é só 10%. Aqui está começando a desenvolver. O Haddad está colocando uma taxinha tranquila. Agora vai lá para fora para ver na Europa, nos Estados Unidos, o país da liberdade, como é que é a taxa dos super ricos. E tem outra coisa também, pessoal. A gente tem que brigar pela nossa classe. Não basta mais, que nem o Ali está falando aqui, um salário mínimo é só para a gente sobreviver. Não dá para fazer mais, não dá para você ter um lazer que é previsto em Constituição, artigo 6º. Você, todo cidadão brasileiro tem direito à moradia, que não é garantida pelos políticos, né? Todo cidadão brasileiro tem direito à educação, à saúde, a lazer. E o que a gente vê na política, Ale? Na política a gente não está vendo quase nada praticamente. Porque na política governo Tarcísio, nada andou. Se você for num hospital público, que seja do governo do estado, você não vai achar nada. Lá não vai achar, acho que nem médico você vai achar. Agora, se você também for num hospital, posto de saúde municipal, é a mesma coisa. Eles estão precarizando tudo que seja do governo ou do município para depois fazer a grande privatização, que é o que eles mais gostam. Também o que está acontecendo no Poupa Tempo. Eles estão precarizando o Poupa Tempo para privatizar o Poupa Tempo. É verdade. Isso é um assunto muito triste, mas é verdade. Em breve no canal a gente vai abordar esse assunto também. E o que você acha sobre a defesa da nossa soberania? O presidente foi coerente em peitar
o americano? É lógico. Até eu peitaria esse americano idiota. Só porque o Bolsonaro vai preso, o cara vai me colocar uma taxação de 50%. Não, na verdade foi 75%, né? Ele reduziu, né? Depois ele reduziu, foi lá e colocou 50%. Mas eu acho uma coisa que o Lula... Mano, o Brasil, ele não depende dos Estados Unidos. Na verdade, o Brasil, ele é livre, ele pode fazer o que ele quiser, o exportador vende para onde ele quiser, ninguém depende dos Estados Unidos. Verdade. Entendeu? Bom, Ale, brigadão, viu? Eu quero que você participe mais do canal, a gente vai te convidar, inclusive, para você ir lá no nosso espaço, dar uma entrevista com calma. Fechou. Foi muito bom te ver, irmão. Tamo junto. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso presidente, Cícero Henrique do Vale, o presidente do Diretório de Perus, do PT. Ele que mobilizou o Diretório de Perus a vir para cá, para esse ato maravilhoso, aqui na Praça da República, pelo fim das classes por um e pela taxação dos super ricos. Senhor, qual é a importância da manifestação no nosso país? Bom dia pessoal. Hoje é um dia que, se as pessoas soubessem bem, as pessoas viriam junto com a gente para essa luta. E essa luta não é só nossa, essa luta é do país inteiro, todo mundo tem que se manifestar, porque o que está acontecendo aí já está passando dos limites, né? Os caras já estão querendo entregar o nosso país para os Estados Unidos, em outras palavras, estão entregando para os Estados Unidos. Cadê a nossa soberania? Né? Tá difícil de trabalhar no Brasil, né, com tantos deputados e senadores contra o povo brasileiro, querendo tirar o direito do povo brasileiro. Né? Então, a gente está aqui hoje, estamos se organizando o PT, os movimentos sociais, a CUT, a UGT, tem muita gente aqui unida hoje, né, para poder ver se consegue chamar a atenção das autoridades, que está muito difícil para trabalhar aqui no Brasil. É verdade, senhor. A gente está lutando hoje pelo fim das classes por um, que é uma escala escravocrata, né? Para a nossa classe trabalhadora, uma escala que adoece o trabalhador. A saúde mental é comprometida numa escala dessa. E é muito importante o pobre, principalmente a nossa classe, né? Se conscientizar da importância de manifestar e de reivindicar os nossos direitos, né, senhor? Tem que dar um basta nessa escala 6 por 1. Né? As pessoas têm que ter um tempo para estar com a família em casa no final de semana, né? Que hoje a maioria dos brasileiros não tem esse tempo, trabalha demais e ganha pouco, né? Então, nós estamos pedindo aqui a redução de horário de trabalho sem redução de salário. Acho que precisa ser tomadas essas decisões pelas autoridades, né, que é quem comanda o nosso país, para ver se a classe trabalhadora consegue ter um fôlego, consegue viver e sobreviver. Né? E aí, hoje também, a gente está brigando muito pela soberania. A questão da soberania nacional, ela é primordial, nós temos que lutar por isso. Nós não podemos deixar que as pessoas, que alguns congressistas lá em cima, queira entregar o nosso país, igual está acontecendo aí com o Eduardo Bolsonaro, passando toda a informação do que acontece no Brasil e aumentando muita coisa, que ele não está falando a verdade, aumentando muita coisa, a fim de que os Estados Unidos tomem conta das nossas riquezas, porque é isso que ele está querendo entregar. É o que a gente está vendo aí. Ele quer liderar o pai dele, no caso do Trump, ele quer liderar o pai dele, mas o que ele está fazendo, quando ele quer liderar o pai dele, ele está atentando contra o nosso povo. Né? Então, está difícil, mas nós vamos vencer. Vamos sim. Ele está negociando o nosso maior bem, que é o nosso país, a nossa liberdade, a nossa soberania, a nossa democracia, né, senhor? Isso. E a taxação dos super ricos também precisa estar em pauta. Né? Acho que esse é o momento. Taxação dos super ricos e isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O pobre está pagando muito no imposto. Então, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É o natural. Tem aquela fala do pobre de direita, né?
que fala que se a gente taxar os ricos, eles vão fugir do nosso país. É mentira. Lá fora a taxação é 20%, 30%, 50%. Aqui o Haddad está colocando 12% por enquanto. Então, por enquanto, para os ricos está tranquilo aqui o Brasil. Isso é conversa dos caras. Tá? Os caras estão ganhando muito dinheiro dentro do nosso país. Né? Os super ricos, eu não sei para que esses caras querem tanto dinheiro, né? Enquanto nós vivemos com pouco. Por exemplo, agora, nós também não podemos entregar tudo que a gente tem para os ricos e ficar sem nada, né? Que é o que acontece. Então o pobre ele termina vivendo numa situação de muita pobreza e o rico, né, fica com muito dinheiro guardado, que eu não sei nem para que eles querem tanto dinheiro, porque quando morrer não vai levar esse dinheiro todo. É verdade, senhor. Senhor, muito obrigado, viu? E parabéns pelo seu trabalho, que é sempre excelente, senhor. Obrigado, senhor. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o senhor Francisco Chagas, o vice-presidente do PT Municipal. Ele está acompanhando aqui a manifestação muito importante, a presença dele, que já foi deputado federal, vereador pelo PT. Senhor, qual que é a importância desse ato aqui na Praça da República? Bom, o ato da República é um ato no 7 de setembro em defesa da nossa soberania, da nossa democracia e da justiça social. Hoje, especialmente hoje, em que o mundo passa por uma transformação geopolítica, o Brasil está em guerra. Na verdade, foi declarado guerra ao Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Trump, decidiu taxar o Brasil. Isso faz parte de um processo de deslegitimação do Brasil, e esse ato é para a união do povo brasileiro, para defender a nossa soberania. O Brasil é um país rico, um país importante, é o maior país latino-americano, com a população de 215 mil habitantes, com as melhores reservas de água doce do planeta, com a maior biodiversidade, terras raras, minerais críticos, e todo mundo está de olho no Brasil. Mas não está de olho no Brasil como parceiro, está de olho no Brasil para conseguir tirar o Brasil da sua escala de desenvolvimento. E nós não podemos permitir isso. O presidente Lula fez um pronunciamento ontem à noite, que eu acho muito importante, chamando o povo brasileiro para defender o nosso país, e nós sabemos que quem pode defender o Brasil é o povo. Principalmente, quem é o dono do Brasil é o povo brasileiro. Não é Estados Unidos, nenhuma outra potência estrangeira. Verdade, senhor. A gente tem que lutar contra essa imagem que colocaram na gente de colônia, de quintal. E a gente não é quintal de ninguém. Concordo plenamente com o senhor. E o que o senhor acha sobre o fim da escala 6x1, senhor? Bom, não é nada mais, nada menos do que fazer justiça. O povo brasileiro é um povo trabalhador. A jornada de trabalho é um absurdo. Tanto é verdade que cada dia mais os ricos ficam mais ricos porque exploram a jornada de trabalho absurda, extensa, e o povo trabalhador tem que trabalhar durante horas, mais de 8, 10, 12 horas por dia, às vezes em 1, 2, 3 empregos para poder pagar a conta. Nós precisamos ter uma jornada, acabar com a jornada 6x1 e reduzir a jornada de trabalho sem redução do salário, tá certo? Para garantir que a pessoa possa viver, trabalhar, estudar, se dedicar a outras atividades que não seja só o trabalho e ter mais presença com sua família. Eu acho que é uma necessidade que, se vier e precisa vir, já está tarde. A maior parte dos países do mundo já reduziram sua jornada de trabalho. Verdade. Inclusive, senhor, um outro ponto que os outros países estão bem mais avançados do que a gente é a taxação dos super ricos, né? As fortunas dos outros países são taxadas, né? Agora, no nosso país, 1% da população que é super rica não é taxada igual a gente. A elite brasileira é uma elite vassala do Império Norte-Americano. Ela não está nem aí para o povo brasileiro, certo? A elite brasileira quer sugar a nossa riqueza e gastar lá fora, sem pagar impostos. Quer dizer, quem paga imposto é pobre.
Essa é que é a grande realidade. Nós precisamos, a proposta que o governo Lula fez agora, eliminar toda a tributação de imposto de renda sobre pessoas que ganham até 5 e reduzir para quem ganha até 7,5. Mas nós precisamos sim taxar os super ricos, os bilionários, esses que estão acumulando e se apropriando da riqueza do Brasil e ao mesmo tempo tornando muita gente pobre e sem acesso aos bens fundamentais da cidadania. Então é um problema de justiça social. Todos os países do mundo que se desenvolveram têm uma distribuição de renda e um equilíbrio tributário muito maior que o Brasil. O Brasil não pode, o povo brasileiro não pode mais aceitar que rico não pague. Aliás, o rico é quem vai e recebe. Eles falam de Bolsa Família, tem a Bolsa Banqueiro. Metade do orçamento brasileiro vai para pagar a taxa de juros, que é outro absurdo. Então nós precisamos deixar isso claro para o povo brasileiro e com isso o povo começar a se dar conta que tem que ir para a rua para exigir que os ricos também sejam tributados e essa riqueza possa ser redistribuída através de programas sociais, de educação de qualidade, de saúde de qualidade e tantas outras coisas, da defesa nacional, por exemplo, nós estamos sendo ameaçados. Então isso é uma coisa muito importante. Senhor, mais uma vez o Partido dos Trabalhadores na rua, dando exemplo, chamando o povo para participar e para proteger a nossa soberania e a nossa democracia. Eu acredito que o povo brasileiro está vendo quem é que representa, quem é que está do lado dele, quem realmente é patriota, né, senhor? Mas com certeza. Sabe que esse é um assunto que eu tenho conversado muito, falado muito, escrevi vários artigos sobre isso, e eu acho que o povo brasileiro, a partir do momento em que o Brasil foi taxado, começou a acordar, começou a despertar para a sua soberania, para a sua independência. O dia 7 de setembro é um símbolo, mas nós precisamos de soberania tecnológica, soberania política, porque o Congresso, nas Forças Armadas, no próprio Executivo e nas ONGs, em várias instituições da sociedade brasileira, nas igrejas, hoje conspiram contra o Brasil. Se aliam aos interesses dos Estados Unidos, do imperialismo americano e estão conspirando contra o Brasil. Nós estamos vendo o filho do Bolsonaro para livrar ele da cadeia, para impedir que ele pague pelos crimes que cometeu, organizando um esforço de prejudicar a economia brasileira, de prejudicar as instituições brasileiras, de intervir no Brasil em benefício próprio e dos Estados Unidos. Isso nós não podemos admitir. O Brasil é soberano e o povo brasileiro vai defender a nossa soberania. Isso aí, senhor. Sem anistia para golpista, sem espaço para militar na política e ao povo na rua pela nossa democracia, pela nossa soberania. Muito obrigado, senhor Chagas. Parabéns pela sua fala, senhor. Incrível. Anistia é golpe. Verdade, anistia é golpe. Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o senhor Osmar, aqui na Praça da República, dia 7 de setembro, ele que é coordenador da Frente de Luta por Moradia. Senhor, qual que é a importância dessa manifestação? Boa tarde aos companheiros do Povo de Luta, aos companheiros de Perus. Hoje é um 7 de setembro histórico, onde todos os trabalhadores ocupam as ruas do Brasil inteiro para defender a soberania do Brasil, contra o fascismo, contra a interferência americana na nossa soberania, pela taxação dos BBBs, dos bancos, bilionários, das Big Techs, e também para defender a redução da jornada de trabalho 6x1 e também pela redução do imposto de renda, pela isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então é um marco histórico dos trabalhadores, porque é um 7 de setembro diferente de todos os outros, que é ocupar as ruas e defender o Brasil. Isso é verdade, o 7 de setembro que sempre foi marcado pelos desfiles militares, hoje a gente está fazendo a manifestação que representa a nossa soberania, né? A nossa proteção da democracia do nosso país. O fim das classes peru, que representa a qualidade de vida para o trabalhador, né? E a taxação dos super ricos, que representa taxar 1% da população. E o pobre de direita, o patriota, falso patriota, fala que a gente taxar os super ricos, eles vão fugir do país. Mas eles vão para onde? Sendo que as taxas de outros países são bem maiores que as fortunas, né?
Bom, na verdade, o que está em disputa no Brasil é uma disputa de poder econômico. Você sabe que recentemente deflagrou a maior operação da Polícia Federal na Faria Lima, onde pegou as fintech que burlavam o sistema financeiro, que não passava a movimentação financeira pelo COAF e que lava dinheiro com tráfico, com agronegócio, financiando os golpes de Estado. Então é importante a gente denunciar, a gente ocupar as ruas e dizer: a gente quer a punição dos culpados, a gente quer a prisão dos grandes banqueiros que não pagam imposto nesse país, e se não prender é taxar de igual e reduzir a carga tributária para os mais pobres. Verdade, senhor. Partido dos Trabalhadores novamente representando o interesse do povo e a qualidade de vida do povo, né, senhor? É isso, os trabalhadores precisam ocupar as ruas. A gente precisa voltar a botar os trabalhadores na rua para poder dizer não às políticas fascistas que estão se instalando nesse país, perseguição aos trabalhadores, perseguição à população negra, pobre, periférica, e a gente tem que dar um basta na violência policial contra os trabalhadores. Obrigado, meu senhor Osmar. Obrigado a vocês. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a Cleusa, ela é vice-presidente do PT Municipal. A gente vai perguntar para ela o que ela está achando da manifestação e do fim da escala 6x1. Oi, obrigada pela entrevista de vocês aqui nesse canal, que é muito bom e muito importante. Eu acho que é fundamental hoje todo mundo estar na rua falando essa luta pela soberania nacional do Brasil, que é muito importante, e com essas pautas, né? A gente precisa trabalhar menos, aproveitar mais a vida e da mesma forma gerar novos postos de trabalho. Então a escala 6x1 acho que é fundamental. Verdade, fundamental para a saúde mental, para a vida do seu trabalhador, né? E o que a senhora acha sobre a questão da taxação dos super ricos? Desculpa? A taxação dos super ricos. Isso já deveria ter sido feito há muito mais tempo, né? Porque não pode ser normal em nenhum lugar, em nenhum país, em nenhuma sociedade que as pessoas mais pobres, os trabalhadores que ganham menos, pagarem mais impostos do que as pessoas que ganham muito dinheiro, que são super ricos, né? Então eu espero que o Congresso tenha respeito com o povo brasileiro e bote essa taxação. Verdade, lembrando que o ano que vem tem eleição, né? Vamos eleger um novo Congresso, de preferência mais vermelho, né? E, bom, considerando o que a senhora falou, 1% da população brasileira é os super ricos, né? Os outros países já taxam as grandes fortunas, né? E tá tendo uma fake news falando que se a gente taxar as grandes fortunas no Brasil, eles vão fugir do nosso país. Eles vão fugir para onde? Sendo que nos Estados Unidos é 40%, 50% de taxação sobre as grandes fortunas, né? Pois é, como você disse, né, são fake news. Eles procuram toda forma para desinformar o povo, para o povo comprar as pautas que são deles, que são dos ricos, que é da elite brasileira, e ficar contra as suas próprias pautas, né? Mas eu acho que, assim, o povo está acordando e a gente está fazendo esse trabalho, vocês estão fazendo esse trabalho importante de divulgar um pouco mais a verdade, e acho que a gente vai conseguir essa batalha. Com certeza. Muito obrigado, viu, Cleusa? Obrigada. Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Laércio, na nossa manifestação, né? Ele é presidente do Diretório Municipal do PT. Muito obrigado pela oportunidade, pela fala. Senhor, o que o senhor está achando da manifestação aqui? Olha, primeiro é importante dizer que o povo brasileiro carece muito de políticas públicas. E no momento em que o mundo alcança índices alarmantes de desigualdade, no Brasil inclusive, é preciso que a gente faça uma redistribuição de renda. É por isso que o Lula trabalha todos os dias. Aliás, desde o seu primeiro governo em 2012, redistribuição de renda e melhoria das condições do nosso povo. Para melhorar as condições do nosso povo, para chegar numa fatia equilibrada do imposto de renda, de cobrança do imposto de renda, é preciso taxar os super ricos. Não há outro caminho. Quando nós falamos em taxação de super ricos, não é a classe média, são de fato os super ricos. Então, é um momento que nós estamos na rua com plebiscito, pela taxação dos super ricos e a redistribuição de renda através da alíquota do imposto de renda, e pelo fim da escala 6x1, que também é danosa para o nosso povo. Um trabalhador que perde boa parte da sua vida
nos dias trabalhados, não só nos dias trabalhados, mas também no ir e vir das grandes metrópoles. Então é importante que esse trabalhador possa ter mais tempo para se dedicar à sua família, para se dedicar a outras possibilidades para estudar. Então o fim da escala 6x1 também é uma pauta importante nesse momento. E é claro, evidente, nós não podemos deixar de lembrar que nesse exato momento, para tudo isso acontecer, é preciso ter um país soberano. E que nós lutamos aqui é por soberania, para que os americanos e para que os capachos que estão dentro de território nacional não ganhem essa batalha, não derrote o povo brasileiro, não derrote o nosso país e que a gente continue com um país firme, soberano e com igualdade social. O senhor falou é muito importante. Os super ricos do nosso país representam 1% da população, né? Então a redistribuição de renda, a taxação sobre eles é uma coisa atrasada, já deveria ter acontecido, né? O pobre de direita está falando muito que se a gente taxar os super ricos, eles vão fugir do nosso país. Mas é uma mentira, porque nos outros países as taxações são bem maiores, né? 20%, 30%, 40%. Aqui no Brasil estamos propondo 12%, certo? O da Haddad colocou 12% para taxar eles, né? E a escala 6x1 é uma escala escravocrata que adoece a saúde mental do trabalhador. Parabéns pela fala do senhor, tá certo? O Partido dos Trabalhadores está brigando por qualidade de vida para o trabalhador, para a nossa classe, né? Que precisa de direitos, né? E precisa rebater essa filosofia de que direito trabalhista é protecionismo, não é. É uma condição de vida, de garantia de qualidade de vida, né, senhor? Exato. Você falou tudo. Eles vão fugir para onde? Fugir para outros países que têm alíquotas muito maiores do que a que nós estamos propondo? Não vão fugir. Então, assim, é o momento de a gente permanecermos firmes e nas ruas, lutando pelo nosso povo. Aqui não se trata de uma luta ideológica, não. É uma luta pela soberania nacional, pela redistribuição de renda e por melhores condições para o nosso povo, para o povo brasileiro. É verdade. Enfrentar o imperialismo americano é a obrigação de todo brasileiro. E nós estamos vendo hoje quem é realmente o patriota, quem realmente está do lado do povo, quem realmente está brigando por melhores condições de qualidade de vida para a nossa classe, que é o PT, que é a esquerda. Muito obrigado, senhor. Quer falar mais alguma coisa? Quer divulgar alguma coisa? Obrigado. Valeu, senhor. Obrigado. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um manifestante, o Gui Pinheiro, que é presidente do PT da Pompeia, né? Lá no interior. É um município lá no interior. Ah, município do interior, legal. Gui, o que você acha, você que é do Partido dos Trabalhadores, a sua opinião sobre o fim da escala 6x1, cara? Cara, eu acho que essa é uma das lutas mais importantes que a gente está vivendo no século, né? Porque a gente está passando por uma mudança aí no regime de trabalho e isso está deixando as pessoas doentes, sem tempo para família, sem tempo para estudo, sem tempo para si mesmo, né? E eu acho que a gente tem que, com toda a tecnologia que existe hoje, a gente tem que achar uma forma de conseguir trabalhar sem a nosso mental adoecer, né? Então, acho que essa é uma das mais importantes lutas hoje. Verdade, né? A gente está vivendo num tempo, um século, que a palavra do momento é a saúde mental, né? E o que você falou é muito importante. Hoje a gente tem tanta tecnologia que poderia ter um trabalho mais humanizado, né? E o que você acha sobre a taxação dos super ricos, cara? Cara, eu acho que isso aí já deveria ter passado do Congresso. Eu tava vendo esses dias o Haddad falando que se taxar em 10% os super ricos já dá um balanço fiscal gigantesco pro Brasil. Então eu acho assim, eles não querem pagar o que um professor paga, né? Pô, o professor paga 27,5, o policial 27,5. Eu tava vendo, os deles não chegam a 10. É um absurdo isso, é um absurdo. E os patriotas, né, de direita, falam que o nosso país os ricos vão fugir do nosso país. Mal sabem eles que nos Estados Unidos é 20%, né, até mais. Na Dinamarca é 55%. Cara, o Brasil não é uma falácia que o Brasil é o maior país com imposto, né? Não é isso. Na realidade, a desigualdade, né? A desigualdade é a maior e a distribuição de renda, né? Isso causa desigualdade. Então, eu acho que também essa é uma outra luta bem forte que tem que estar engajada nesse momento aí. São essa, né? Escala 6x1 e a defesa da nossa soberania também, porque o que o Trump está fazendo, pelo amor de Deus, né? A gente aceitar isso aí não dá. É verdade, né? A gente essa é a próxima pergunta. Sobre a nossa soberania, a nossa defesa da democracia, você acha que esse ato aqui, ele fortalece a nossa democracia? Com certeza fortalece.
eu vim lá do interior do estado de São Paulo para estar participando aqui desse ato. Primeiro porque aquele Eduardo Bolsonaro precisa ser preso, né? O que ele está fazendo isso aí é traição. No Código Brasileiro de Lei, a traição é o único que dá pena de morte. Não quero que ele morra não, porque nem ele eu queria que morresse, mas pelo menos que cumprisse essa pena aí. É verdade, né? Em países que são admirados pelo pessoal da direita, né? Seria a pena de morte, como os Estados Unidos, né? Mas é isso aí. A Constituição fala isso, pena de traição é o único regime que dá pra você ser fuzilado Mas, assim, não quero isso pra ele, tá? Só a prisão ali que cumpra na cadeia já tá bom, ele e o pai. O Gui não quer isso, mas a gente tá militando. Tô brincando, pessoal. Valeu, Gui. Obrigado, irmão. Tamo junto, hein? Opa, acompanha nós lá, viu? Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um manifestante, o senhor Márcio Pereira. Fala, senhor Márcio, tudo bem? Tudo bem, eu sou Márcio, professor aposentado da prefeitura, né? Estamos aqui agora para garantir a soberania nacional. Opa! Senhor Márcio, eu tô vendo que você tá com uma placa aqui maravilhosa, dentro das 4 linhas. Eu nunca imaginei que ia ver dentro das 4 linhas, dentro das 4 grades também, né? Graças a Deus, ainda bem que tá indo para as 4 grades. Senhor, o que o senhor acha sobre o fim das escala 6x1, que é uma coisa sendo pautada aqui nesse ato? O fim da escala 6x1, o que o senhor acha? Fim da escala 6x1. Então, a gente tem que lutar também, né, para que o trabalhador brasileiro ele tenha condição, né, de trazer uma dignidade para sua família, não só na questão salarial, mas também na sua questão física, né? Então, a tabela, né, de trabalho é exaustiva, né? Além do salário não corresponder, então a gente entende que é uma forma mesmo de você dar um pouco de respiro para esse trabalhador que construiu toda essa riqueza desse país, dessa cidade. Então chegou mesmo a hora da gente investir, né, na saúde, né, e preservar vidas, porque o capitalismo tem só explorado, tem só sugado o trabalhador, e agora é momento da gente pensar um pouquinho mais, inclusive porque o padrão de vida não, a expectativa de vida está aumentando, mas o corpo não acompanha também isso. Então é necessário que haja sim, né, uma diminuição nessa tarefa, nessa escala. O que o senhor acha, o senhor como professor aposentado, sobre a taxação dos super ricos? Né, os professores pagam um imposto muito alto, mais alto que os ricos no nosso país. Sim, então, é mais do que necessária a correção dessa distorção, né, porque essa riqueza acumulada por essas famílias, né, por esses grandes empresários, eles de fato contribuem muito menos do que a gente, né? Então, mesmo na minha condição, depois de já ter contribuído a minha vida inteira, depois de aposentado, agora a prefeitura inventou que eu tenho que pagar também, né, a minha previdência, mesmo depois de aposentado. É o Sampaprev, pago 14% daquilo que eu já contribuí em 32 anos de trabalho. Então a reforma administrativa, a reforma é mais do que necessária, né? Trabalhista, né? E a previdenciária, né? Corrigir essas distorções. O que o senhor acha de um presidente estrangeiro tentar interferir na nossa soberania e na nossa democracia? Então, amigo, esse cartaz diz muito sobre isso, né? Então, o que é respeitar as 4 linhas? Respeitar a Constituição. Então, esse sujeito, Bolsonaro, falava muito disso, mas a gente sabia que ele, filho e seu grupo estavam conspirando contra a Constituição, né, para derrubar o Estado Democrático de Direito. Então, eu usei exatamente essa ideia das 4 linhas, né, para poder falar dessa prisão, né, que deve acontecer. Então, é culpado sim, os autos provaram isso, as denúncias foram comprovadas, então tem que responder. Então, dentro das 4 linhas, é prisão de Bolsonaro e todos aqueles que atentaram contra a soberania nacional. E não só interno, mas foram buscar reforço externo, né? Então, essa ideia de busca de Trump, né, a intervenção, né, é uma falácia,
porque na verdade são interesses diferentes, né? O Bananinha, assim é que a gente chama, ele pensa na família, na libertação do pai, né? Mas Trump, né, o imperialismo, está pensando mesmo em entrar aqui, tomar conta das nossas riquezas, terras raras e coisa e tal. Então, autoritarismo ou ditadura é apenas um pretexto, como está fazendo na Venezuela também, né? É o petróleo que importa lá, né? Como Gaza, a mesma coisa, né? Querem transformar aquilo num resort para rico, e para fazer isso tem que expulsar toda a população de lá. Então, nesse sentido, a soberania nacional tem que ser preservada e é para isso que esse povo todo está aqui. Eu achei o senhor muito, muito inteligente, muito criativo. Eu queria que você mostrasse o outro lado da placa também. A fé não costuma falhar, mas o Malafaia... Então, isso aqui, eu sempre tenho dito que a nossa luta tem que, e a resistência, ela tem que acontecer, mas também com uma pitadinha de humor, né, para a gente poder, inclusive, até chegar mais longe, né, a pessoa vai entender um pouquinho melhor através desse humor. Então, isso aqui é uma crítica do uso político da religião, né, esse segmento que cresceu nos últimos anos, né, por conta dessa falácia pregada por este e outros grandes líderes religiosos aí. Grande no sentido de alcance, domínio de mídia, né? Porque na verdade ali de evangelho ali não tem nada, né? É interesse econômico, é interesse ideológico, né? Então nesse sentido que Malafaia representa tudo de ruim que os evangélicos, né, produziram nesses últimos 4 anos. E lembrando que o nosso país é laico, né? Sim, o país é laico, né? E a liberdade de expressão ela existe, mas não é também para qualquer expressão. Se a expressão fere a Constituição, fere direitos, ela tem que ser sim combatida. Regulação de mídia, né? Então tudo isso tem que ser, né, cuidado pela Constituição, cuidado pelas nossas autoridades, para que não se faça uso político e ideológico dessas coisas. Né? Muito obrigado, meu senhor Márcio. Valeu. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com mais uma manifestante, a Natália. Ela que é secretária de comunicação da CUT. Olá, Natália. Olá, bom dia. Tudo bem? Natália, o que você está achando dessa manifestação que está acontecendo aqui hoje? Eu acho que é realmente muito importante, muito legal. É 9 horas da manhã e já tem muita gente aqui, muita bandeira, diversos movimentos. E a gente sabe que nos últimos anos o 7 de setembro foi tomado pela extrema-direita, né, como uma distorção realmente do que é a independência brasileira. Então, estarmos nas ruas hoje defendendo as pautas que a gente está defendendo é muito importante. É verdade, o fim da escala 6x1, né? Uma escala que é escravocrata, né? Uma escala que explora o trabalhador até o último. O que você acha do fim da escala 6x1? Extremamente necessário, não tem como a gente ter um equilíbrio do mercado, enquanto mercado mesmo, além do fato de exploração do trabalhador, assim, é o básico para a gente ter realmente uma saúde mental, né? A gente ter qualidade de vida e não viver só para trabalhar. É verdade, né? Tendo visto também que a gente precisa de oportunidade de estudar para conseguir crescer na vida e também viver com a família, né? E o que você acha sobre a taxação dos super ricos no nosso país? Quem tem mais, paga mais impostos, quem tem menos, paga menos. É o básico também, para mim é o mínimo, né? A gente precisa dessa balança equilibrada e ela está totalmente desproporcional. E, bom, quer falar alguma coisa sobre a CUT? Quer divulgar alguma coisa? Olha, a CUT é uma central que realmente precisa muito da atenção de todos vocês, principalmente pessoas mais jovens. A gente luta pela classe trabalhadora, então é de suma importância que vocês nos acompanhem, entendam melhor as nossas pautas, os motivos pelos quais a gente luta, porque tudo que está acontecendo hoje é em prol dos trabalhadores, para os trabalhadores, para a gente construir um país justo, né? Mais do que igualitário, um país justo, como deve ser. Obrigado, Natália. Prazer te conhecer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um manifestante, o senhor Fábio, ele que é do PCdoB. E, bom, a gente vai perguntar para ele qual que é a opinião dele sobre essa manifestação que está acontecendo aqui na Praça da República, né? E das pautas também, né?
Veja bem, nós estamos vivendo um dos momentos mais importantes da história do Brasil, considerando que só na história da República Brasileira nós temos mais de uma dezena de tentativas de golpes e golpes que foram bem-sucedidos. E nunca ninguém foi responsabilizado por isso, por ter torturado, por ter prendido, por ter assassinado e desaparecido com as pessoas. E essa é a primeira vez que generais e um ex-presidente e membros das classes dominantes e golpistas vão pagar por aquilo que fizeram. Então, nós estamos aqui hoje ajudando não um partido ou uma ideologia, nós estamos aqui defendendo o Estado democrático de direito, seja quem for que quiser tentar rasgar a Constituição, que quiser tentar abolir o Estado democrático de direito, tem que ser responsabilizado por isso, porque a história do Brasil já não tem grande tradição democrática. Mas nós estamos pavimentando uma nova história, uma história baseada com democracia e com respeito ao Estado de Direito. Bom, o senhor é mais velho do que eu, né? O senhor pegou mais tempo atrás, a época do... Não sei se o senhor pegou a época do regime, mas a minha geração não pegou, a gente só leu nos livros, né? Infelizmente, retrata muito pouco também, né? Deveria ter mais filmes, mais documentários, tratando sobre essa época que foi horrível, e a gente... A prevenir, né? A história tem esse poder de prevenir que a história se repita, a parte ruim, né? O senhor que é formado em história, o que o senhor acha sobre essa pauta do fim da escala 6x1? Uma escala que é escravocrata, uma escala que acaba com o trabalho do brasileiro, né? Sem dúvida alguma, eu acho que uma das pautas é sem anistia e uma das outras grandes pautas é o fim da escala 6x1, porque quem defende a família, quem defende a vida do trabalhador tem que ser contra essa escala criminosa, porque você trabalha demais, você não conquista nada e depois que você, além de não conseguir curtir o seu lazer, você não tem descanso, você não consegue aproveitar a família, ao final de tudo, quando você é transformado num bagaço humano, você é descartado. Então não só a escala 6x1, o capitalismo é um sistema de morte que ele destrói o planeta e ele destrói a vida dos seres humanos, né? Então nós temos que acabar imediatamente com essa escala 6x1 em defesa da vida, em defesa da família, e eu desafio aqui as bancadas evangélicas. Quem realmente defende a família tem que ser contra essa escala 6x1. Verdade, né? Vamos colocar as práticas de Cristo, né, em prática, né? O amor ao próximo, principalmente, né? E o que o senhor acha sobre a taxação dos super ricos, né? Quem ganha mais, paga mais imposto. Sem dúvida alguma, qualquer democracia ela é pautada no equilíbrio. Se você tem uma sociedade de pessoas absurdamente ricas e uma maioria pobre, e ainda no momento que esses ricos não pagam os impostos, você tem uma sociedade na origem violenta. Então essa violência, que normalmente a gente costuma chamar de violência, ela é uma consequência lá na frente dessa violência maior, que é a falta de distribuição de renda, que é a desigualdade social. Então o mínimo para caminhar, para começar uma democracia, é você equilibrar a sociedade economicamente. Se você equilibra o poder econômico, você equilibra o poder político. Nós teremos uma sociedade mais saudável. E isso não precisa ser uma sociedade tão diferente assim. Há vários lugares do mundo em que você tem um equilíbrio econômico, um equilíbrio de renda, e são sociedades bem menos doentes do que a nossa, por exemplo, né? É verdade. Os patriotas aí, né, patriotas, o pessoal da direita, o pobre de direita, gosta de falar que os outros países, né, são uma maravilha, um paraíso fiscal. É mentira. Nos outros países, a taxação sobre os ricos é bem maior do que o Haddad está propondo aqui no Brasil, né? Aqui, por enquanto, a gente está lutando por 10%, 12%, é basicamente isso. E lá fora é 20%, a taxação sobre a herança, sobre as grandes fortunas, né? Então aqui a desigualdade social é muito maior. Então a gente tem que lutar por isso mesmo que o professor aqui está falando. Para quem não sabe, ele é professor de história, por isso que ele fala tão bem e é tão conhecedor da nossa história aqui do país, né? Obrigado, senhor Fábio. Tem alguma coisa para falar? Oportunidade. Não, só isso mesmo, agradeço e quero convidar todo mundo que ainda está em casa e que, se não estiver aqui hoje, que se engaje nessa luta contra a escala 6x1, sem anistia, em nome da democracia, em nome da justiça social, da igualdade entre todos os trabalhadores. Muito obrigado. Valeu, senhor. Obrigadão, hein? Tamo junto. Valeu. Opa, tudo bem, pessoal? Vocês estão vendendo um bonequinho aí? Opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Ronaldo. A gente tem um canal no YouTube, a gente pode divulgar? Deixa à vontade. Qual que é o valor do bonequinho? O bonequinho tá saindo R$100, amigão. A bolsa 30 e a bandeira 30. Ah, legal. Somos do Comitê Popular do Livre Extremo Leste, somos um movimento de juventude formado lá em 2019, lá no Extremo Leste de São Paulo, lá no Jardim Helena. E aí a gente precisa se virar para se manter nas manifestações, nos atos, nas atividades. E aí a gente bolou essa estratégia de vir materializar a luta através de bandeira, camiseta, boneco, bolsa
e angariar fundo para o nosso comitê tocar o barco lá adiante. E aí a gente está aí mais uma vez. E a nossa missão agora é garantir o Lula aí em 2026. Parabéns, beleza? é verdade. Qual é o seu nome? Ronaldo Vinícius. Deixa eu ver pra você, Ronaldo. Não teria no Bolsonaro pra gente fazer voodoo, não? Não tem. Coisa ruim nós não fabrica, não. Tem que sair da azar, não. Tá certo, é verdade, né? Melhor nem tentar pra não dar problema. Parabéns, cara. Parabéns pelo seu movimento, viu? E é isso aí. Mesmo, eu agradeço, fico feliz por poder estar aqui trocando essa ideia hoje, né? A gente poder estar aqui com essa liberdade de expressão que a gente tem, que muitos dizem que não existe. Já é uma vitória nossa, porque a gente sabe que a gente passou nesses últimos anos, né? Esse último decorrer da história. E aí, tamo aí, gente. Os caras acham que vai poder fazer, pintar e bordar do jeito que quer, vão se ferrar. Já mantém um palavrão, mas vão se ferrar, porque nós tá aqui firme e forte no ré do pé. Verdade. Obrigadão, irmão. Tamo junto, hein? Bom pra vocês aí. Valeu, valeu, bom ótimo. Boas vendas, irmão. Valeu. Estamos aqui com mais um manifestante, o senhor Alex. Fala, senhor Alex, tudo bem? Tudo bem, Vitor. É um dia muito especial pra gente hoje. É um dia de manifestação, é um dia de luta, é um dia de reconhecimento da soberania do Brasil. É para isso que nós estamos aqui hoje, entre outras lutas. O senhor é representante de um sindicato, certo? Pode falar para mim, por favor, explicar para nós qual que é o sindicato? Claro, eu sou dirigente sindical do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Nós atuamos dentro do município de São Paulo em favor dos comerciários, para melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e melhores condições no labor diário. Verdade, é muito importante isso, né? A gente vive um momento que a palavra do século é saúde mental, né? E essa sua luta vai trazer muita saúde mental para os trabalhadores, isso é muito importante, né? Sim, há muito tempo atrás se discute a NR1, vamos colocar aí, né? Que fala sobre a saúde mental do trabalhador. Hoje, isso com a pressão do dia a dia do trabalhador, as empresas pressionando cada vez mais a produção, os patrões pressionando cada vez mais a produção, se faz necessário que seja incutido dentro das empresas, na semana CIPAT, nas comissões de saúde e na própria CIPA, né? Esse tema tem que ser constante e perene dentro das empresas e também no meio social. É verdade, por isso que é tão importante contribuir com o sindicato, para ele defender nossos direitos, defender a nossa classe também. A opinião do senhor, qual que é a importância de taxar os super ricos hoje no nosso país? Rapaz, é algo assim que é muito simples de responder e muito difícil da população compreender. Por quê? Os super ricos pagam, quando você coloca de maneira proporcional, muito menos impostos do que o pobre. Então isso se faz necessário, né? Essa luta tem que acontecer, a gente tem que fortalecer cada vez mais o presidente Lula, o ministro Haddad, para que consiga fazer essa situação, né, ser colocada em prática. É bem verdade que nós temos um Congresso totalmente averso a isso. Por quê? Eles seriam os principais afetados nessa situação. Porque quer ver rico? Vai para Brasília, vai para o Congresso Nacional que você enxerga bastante rico lá. Infelizmente é verdade, o povo está escolhendo mal seus representantes, mas isso é tempo de mudança, o ano que vem é um tempo para a gente firmar a candidatura do Lula de novo e mudar também um pouco o Congresso, né? É muito importante o que o senhor está falando, senhor Alex. E qual que é a sua opinião, senhor Alex, sobre a interferência do Donald Trump e os Estados Unidos novamente no nosso país? É assim, quando um presidente de um outro país quer interferir na política de um país, no caso do Brasil, ele quer tomar a soberania para si. O Brasil não é colônia dos Estados Unidos, o Brasil não é quintal dos Estados Unidos, apesar da família Bolsonaro querer isso, através das articulações políticas antipatriotas do Eduardo Bolsonaro e de toda a sua família. Então, o Trump tem que cuidar dos Estados Unidos e deixa o Lula cuidar do Brasil, que está muito bem cuidado. É verdade, né? Eu no nosso canal vou até fazer uma campanha pró-Trump para ele ficar lá nos Estados Unidos, lá ele ganhar a próxima eleição, porque a gente está saindo muito bem aqui e ele está se dando muito mal lá. Sem dúvida, olha que legal. O Trump ele não vai poder mais concorrer como presidente. Glória a Deus, né? Por isso. O nosso presidente Lula, o ano que vem ele está aí e vai ser eleito pela 4ª vez como presidente desse país. Então, é muito orgulho. Eu lembro de uma fala do Lula no dia 1º de maio do ano retrasado, se não me engano, ele disse que era um metalúrgico que ia dar jeito nesse país. E nós estamos vendo aí o pleno emprego,
nós estamos vendo o pé de meia, nós estamos vendo a taxação dos super ricos caminhando, nós estamos vendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então são tudo conquistas que o povo está conseguindo através do governo do Lula e tem que valorizar. E a melhor maneira de valorizar é no voto, confirmando 13 lá em 2026, que está logo aqui, né? Uma coisa que também que o senhor falou, ele também tirou o Brasil do mapa da fome de novo, né? Uma fala que me emociona muito dele, ele falar que entrou no poder de novo para poder garantir que o brasileiro tivesse 3 refeições. Isso é muito importante, segurança alimentar também. Eu tenho certeza que o governo anterior, ou posso chamar de desgoverno anterior, eles não tinham essa consciência porque nunca passaram fome, né? Era um clã que se sustentava através de políticas podres e ainda continua dessa maneira e não sabiam o que era a fome. O Brasil, na Covid, teve a maior insegurança alimentar da sua história, né? Eu ponho na conta do Bolsonaro mais de 750 mil mortes pela negligência dele ao cuidar dessa população mais fragilizada. E ainda fazia piadas com essa situação. No Santoveiro, né? Fingia falta de ar. Eu gostaria que ele tomasse consciência na cadeia, agora que ele vai, que o Alexandre de Moraes vai colocar ele junto com os outros ministros, para ele refletir todo esse desgoverno que ele praticou no Brasil. Verdade, agora ele está pedindo anistia. Tem uma coisa pra falar você, Bolsonaro. Eu não sou advogado. Valeu, seu Alex. Tamo junto, hein? Tudo de bom. A luta continua. Eu queria falar mais uma palavrinha. Opa. Nós estamos aqui hoje, neste movimento, imbuído pelo fim da escala 6x1. As mães, os pais, os filhos têm direito de convivência familiar. Essa escala maldita que escraviza o povo brasileiro, né? Principalmente o comerciante, o comerciário, né? Ele precisa ter tempo para viver. Rick Azevedo, juntamente com a Erika Hilton, começaram essa campanha, mas os comerciários de São Paulo vêm há muito tempo, antes disso virar moda na internet, lutando por esse movimento. E contamos com o apoio incondicional de toda a esquerda para o fim dessa escala maldita. E viva os comerciários do Brasil! Viva! Obrigado, meu senhor. Tudo de bom, prazer imenso, viu? Obrigado. Senhores...